pálidas, beleza? Então, vamos falar do segundo monstro que mais tira pontos lá na hora da nossa avaliação do Enem. Para quem não viu, já lancei o primeiro monstro da competência 1, que são as vírgulas, obviamente. O link tá aí na descrição. E hoje a gente vai falar do monstro da competência 2. Sim, ele. O repertório. Gente, repertório é o que mais tira pontos lá na nossa competência 2. Por quê? Vou explicar. A competência 2 avalia 3 coisas. Escreve aí pra mim, Alex. Tema, estrutura e repertório. Então vai avaliar se a gente fugiu ao tema ou se a gente tangenciou o tema, se a nossa estrutura é correta e se a gente faz um texto dissertativo argumentativo, e depois se o nosso repertório é bom, é coerente, é pertinente, é produtivo ao ponto de vista que eu vou explicar. E é avaliado nessa ordem. Primeiro a gente avalia o tema. Se a pessoa fugiu ao tema, é 0, nem conversa, tchau, beijinho, até 2021. Se a pessoa tangenciou o tema, é 40. Se a pessoa tem um problema de estrutura ali, ela vai ficar entre 40 e 80. Agora, 120, 160 e 200, o problema vai estar no repertório. Então, basicamente, a gente diz lá todas as palavras do tema, aborda o tema completamente, faz aquela estrutura de 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Perfeito, agora a gente vai para o nível 3, 4 ou 5. 120, 160 ou 200. E aí o bicho pega, Por quê? A gente precisa ter um repertório legitimado, pertinente e produtivo, cara pálida. Aliás, eu já falei sobre isso aqui no canal também, neste vídeo, no vídeo lá do Teófilo, da caixinha das áreas do conhecimento. Para quem não viu, veja, vou deixar o link aí também. Aproveita e te inscreve no canal, cara pálida, ativa o sininho, as notificações para não perder nenhum vídeo, deixa o teu like, pelo amor de Deus, e me segue lá no Instagram, nada demais. Então, para a gente entender o repertório, a gente tem que saber que o nosso tema, as nossas 30 linhas, precisam balancear o nosso ponto de vista com as informações externas. Uma boa argumentação é uma argumentação que diz de onde ela apareceu, de onde ela veio. Então a gente argumenta, ou seja, a gente diz o que pensa e a gente traz um repertório, que a gente diz por que a gente pensa aquilo que a gente pensa, entendeu? Então, a gente precisa de uma gangorra lá dos nossos desenvolvimentos entre uma informação que vem de dentro de mim, da alma, e uma informação que vem de fora do mundo. Poético isso até, né? Ficou bonito, né, Alex? Ficou bonito. Então, necessariamente, obrigatoriamente, a gente precisa ceder um espaço do nosso texto para alguma coisa externa, alguém que não sou eu e que vai colaborar, vai sustentar, vai corroborar o nosso ponto de vista. E o que é repertório? Porque a gente me pergunta assim, senhor, isso vale como repertório? Isso vale como repertório? Eu vou dizer agora, sem mais delongas, o que vale como repertório. Conceitos e definições. Ou seja, eu trago um conceito, democracia é o saber que vem do povo. Isso é um repertório já. Fatos e eventos históricos conhecidos e legitimados, pesquisas e estudos, autores, livros, poetas, pintores, escultores, esculturas, músicas, filmes, séries, HQs, todo esse tipo de repertório sociocultural, repertório cultural que vem de diversas fontes. Senhor, mas eu posso pôr uma música sertaneja? Pode pôr uma música sertaneja. Posso pôr um autor não tão conhecido? Pode pôr um best-seller? Pode. Não te preocupa com isso, só traz alguém, cara pálida. Traz alguém que tu gosta, traz alguém que colabora com o teu ponto de vista. Não importa, não tem que ser Machado de Assis. Jornais, revistas, redes sociais, então essas outras fontes conhecidas, de acordo com a Folha de São Paulo, de acordo com o Estadão, G1, também pode. E as áreas do conhecimento, ou seja, informações da biologia, da literatura, da história, da geografia, da
química, da matemática, tudo isso que a gente aprende na educação básica pode estar lá também na nossa redação. E só isso não basta. Essa é a questão, essa é a coisa da história. Tá pronto? Não tá pronto. Por quê? Porque nós precisamos de um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Que eu já falei isso aqui também. Legitimado que tenha fonte, pertinente que tenha relação com o tema e produtivo que colabora de fato com o nosso ponto de vista. Não tá ali só por estar. Porque o professor disse que tem que ter repertório, eu vou lá e jogo qualquer coisa. Vou mostrar isso aqui para vocês. Se a gente pegar redações nota 1000, a gente vai ver que elas utilizam vários repertórios. Né? Uma redação nota 1000, ela vai brincar e trazer repertórios de diversas fontes e de diversas profundidades. Às vezes é um repertório um pouco mais superficial, mais popular, e outro é um repertório mais acadêmico, mais cultural, mais filosófico, né? Então a gente tem que pensar como o repertório, como a gente vai encher aquele nosso texto de conteúdos diversos que vão formar de fato a minha opinião e a minha argumentação. Vou mostrar agora para vocês, carinhas pálidas da minha vida, 2 exemplos de desenvolvimentos sem repertório. Olha só como fica uma argumentação muito frágil. Bota aí, Alex, um desenvolvimento sem repertório sociocultural. O tema era educação financeira. Vamos dar uma olhada. Muitos brasileiros, por falta de informação sobre como administrar as finanças, acabam fazendo empréstimos, financiamento, adquirindo cartões de créditos, sem nenhuma análise para saber o quanto isso pode fazer com que resulte em uma dívida ou não. Outro fator que resulta em grandes dívidas é a necessidade de comprar coisas desnecessárias apenas por luxo, sem nenhuma responsabilidade. E aí eu pergunto para a cara pálida, da onde você me tirou isso? Aí ela diz assim, ela responde, eu já tive uma aluna que uma vez me falou isso. Senhor, eu sei isso pela minha vida. Aí eu digo para ela assim, então coloca no texto. Segundo a minha vida, muitos brasileiros... Não dá, né, cara pálida? Não dá. Ou seja, ali aquelas informações estão muito pressupostas. Tudo bem, pode ser que sejam verdades, pode ser que realmente muitos brasileiros se afundem em dívidas no cartão de crédito, mas isso é uma hipótese, é algo que eu tenho uma opinião, eu tenho uma impressão pelo que eu vejo. Eu preciso de uma informação, então eu vou lá, vou no IBGE da vida, eu vou em algum dado para me basear que eu estou falando a verdade. Isso é convencer. Isso é convencer o leitor do nosso ponto de vista, é mostrar que a gente de fato está certo. Por quê? Não é só eu que penso isso, na verdade está lá, ó. Eu estou comprovando que isso existe por tal e tal dado, por tal e tal repertório. Percebe como é frágil? Eu posso discordar, posso dizer na verdade você está enganado. Na verdade, os brasileiros parecem ter dívidas, mas se a gente for lá, poucos têm. E a pessoa não pode refutar isso com nenhum dado que comprove o ponto de vista dela. O repertório serve para isso. Roda aí, Alex, esse tema era morosidade da justiça. O dever do judiciário é assegurar a aplicação das leis, de forma que elas sejam cumpridas. É imprescindível ressaltar que o excesso de leis, muitas vezes mal formuladas, estabelecem a justiça brasileira como morosa. Outro fator responsável pela morosidade do sistema judicial é o alto índice de protocolos, que fazem com que os processos sejam demorados, ou seja, longo intervalo de tempo para serem julgados. De novo, da onde você me tirou isso? Da sua cabecinha, da sua cachola? Então coloca, da minha cabecinha, da minha cachola. Eu acho que... Percebe que isso é um achismo? Um acho que é uma opinião? Eu preciso de algum fato externo que comprove todos esses dados, que de fato a justiça brasileira seja morosa, que de fato há sim um excesso de leis e um excesso de processos e outras pessoas dizendo isso. Então, um texto bem argumentado, ele é um conjunto de vozes. Alex, bota isso. Bota aquelas coisas assim, citação.
Um texto bem argumentado é um conjunto de vozes. Araújo,Henrique.2020. Beleza, então esses dois textos seriam exemplos de textos sem repertório, que no máximo nos daria 120 pontos, porque fica no nível do senso comum. Agora vamos ver um texto que tem repertório, o repertório pode ser pertinente, mas não tem nada a ver, não precisa estar ali, é um repertório que não funciona. Esse texto é sobre a participação dos jovens na política. A Grécia é o berço da política ocidental, com uma organização que data ainda de séculos antes de Cristo. Nesse sistema, diversos grupos discutiam sobre os bens da polis, mas tal influência era restrita aos homens da elite, pois suprimiam a inserção de vários setores, incluindo os jovens. Dessa maneira, percebe-se que o papel dos jovens nas mudanças políticas ainda é pouco ativo no Brasil atual. Que raios tem a ver uma coisa com a outra? Nada. A resposta é nada. Até pode ter lá a origem, né, do sistema democrático e etc. Mas, gente, a gente tem que modalizar. Se a gente traz uma informação tão antiga quanto essa, né, que vem de antes de Cristo para agora, 2020, eu preciso pelo menos contextualizar de que há muita distância temporal. Não é porque os jovens não participavam no sistema político grego que eles não participam hoje no sistema político brasileiro. Então, dessa maneira está absolutamente equivocado. É um repertório que não funciona. Por quê? É um repertório que tenta fazer uma contextualização histórica, mas que não consegue articulá-la com a abordagem do tema. Cria uma causa e uma consequência que na verdade não existe. Qual é outro? Roda aí para mim, Alex, um exemplo de uma redação do ano passado do Enem 2019. Em 2019, o filme Vingadores tornou-se a película mais assistida no cinema em todo o mundo. Todavia, no Brasil odierno ainda é um desafio o acesso ao cinema à maior parte da população. Claro! Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Vocês percebem que se eu tirar aquele Vingadores como o filme mais assistido, não muda nada? Se não muda nada, cara paleta, não precisa estar ali. E se não precisa estar ali e está ali, está atrapalhando, está errado. Esse é um tipo de repertório inerte, que ele não funciona para o nosso ponto de vista, ele não é produtivo. Tá bom, senhor, acho que entendi, mas o que é um repertório produtivo? Roda aí para mim um exemplo de argumentação perfeitinha, linda. Olha isso, tema analfabetismo. Sob essa perspectiva, cabe pontuar que o analfabetismo do país é decorrente do legado colonial deixado pelos portugueses. O Brasil colônia, que persistiu até o século XIX, seguiu um padrão de segregação social e educacional baseado em critérios econômicos, ou seja, apenas os mais ricos eram letrados. Em 2017, segundo o IBGE, 9,9% da população preta ou parda não sabia ler e escrever, índice 5,7% maior que o dos brancos. Tal fato ocorre pois os indivíduos escravizados foram oprimidos e excluídos por cerca de 300 anos, e essa conjuntura ainda prevalece. Dessa forma, grupos que têm acesso desigual às oportunidades de estudo não poderão, muitas vezes, aprender sozinhos e sem o amparo necessário. Percebe a diferença da argumentação? É uma argumentação que o tempo inteiro a pessoa está ali com a sua voz, né, falando sobre o que ela acha do tema, do analfabetismo, mas ela costura isso com dados externos que colaboram com o seu ponto de vista. Então, ela começa com uma contextualização histórica, falando do Brasil colônia e dos escravos, do modelo escravocrata, e que esse modelo é uma causa, então, da perseverança, da persistência, né, do analfabetismo no país, e traz dados numéricos que dimensionam isso para o corretor. Então não tem como eu dizer não, na verdade é 15%, porque ela está trazendo o IBGE dizendo que é 9,9%, é 10% aí de uma população negra que não é alfabetizada, né, ainda. E ela termina com uma frase de efeito, que é dela,
que não tem repertório, ali é argumentação, é uma argumentação que conclui a partir de um repertório. É exatamente isso que nós, corretores, que o INEP, que o Enem, quer dos nossos estudantes, dos nossos candidatos. Uma argumentação pautada em repertório sociocultural legitimado, pertinente e produtivo. Pra terminar, Sor, mas eu não sei essas coisas, Sor. Aí eu me desespero, porque e se eu não souber nada sobre o tema? E se aparecer lá alguma coisa e eu não souber nada? Não vai acontecer isso, cara pálida. Primeiro, porque o Enem sabe que é pra você que tem 17, 18 anos que está saindo do ensino médio. Ele não vai cobrar, química orgânica, física quântica pra você. Ele não vai fazer isso, certo? Depois, a gente tem os textos de apoio, a gente tem a prova de linguagens, a gente tem um tempo ali para pensar em informações que possam contribuir. É para isso que vocês estão estudando ao longo do ano, para vocês adquirirem repertório. Repertório é vida, gente. Repertório é leitura. Não tem como a gente não saber nada, não tem como a gente não ter repertório, porque a gente já viveu 20, 18, 22 anos e a gente adquiriu o repertório ao longo desse tempo. Confiem em vocês, vai dar certo, mas cuidado com esse monstro e não me apareçam com redações sem repertório. E para ajudar vocês com o repertório exatamente nesse monstrinho, tem uma série aqui no canal chamada Redflix, que eu estou trabalhando com repertórios só de séries, de filmes que vocês possivelmente já assistiram. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar por dentro aí das melhores dicas para o Enem. E me segue no Instagram, follow me. Beijo!